Mas algo extraordinário acontece com esse rapaz. Ele começa a reconhecer. E ele começa a comparar. Já viu aquelas comparações do antes e do depois, né? Acontece muito isso quando a pessoa está, por exemplo, lá acima do peso e ela começa a ir à academia, ela começa a melhorar a sua alimentação e ela tira uma foto e compara o antes e o depois. Estava em uma situação ruim, mas agora está melhor. Só que no caso desse filho pródigo, quando ele olhou para comparar o antes e o depois, ele viu que antes ele estava bem. Ele viu que antes ele era feliz e não sabia quando ele estava lá na casa do pai. Lá tinha fartura de pão, lá tinha abundância, lá tinha vestes limpas. Mas agora ele estava desejando comer a própria comida que os porcos comiam e em um estado de extrema miséria. É interessante que quando nós lemos a história de Noemi no livro de Ruth, eles saem de Belém. E a palavra Belém significa casa do pão. E de repente a fome assolou a terra. E para onde é que Noemi volta? Para Belém, para a casa do pão. Eu imagino que esse filho pródigo, ao fazer a conclusão, ele começou a pensar na casa do pai, né? Aquela mesa farta, pão em abundância. Chegando à mesma conclusão que Noemi. Por que eu fui deixar a casa do pão? Por que eu fui deixar a mesa aonde o cálice transbordava, aonde a minha cabeça estava ungida, aonde as minhas roupas estavam limpas? Por que eu fui deixar a casa do pai? E olha aonde eu vim parar. E diz a Bíblia aqui, no versículo de número 17, e tornando em si, porque ele estava fora de si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele começou a lembrar das coisas boas que haviam na casa do seu pai. E eu quero convidar você agora, que está afastado da casa de Deus, que está distante da casa do Senhor, você que, como esse filho pródigo aqui também, abandonou a casa do pai, eu quero convidar você a lembrar das alegrias que você tinha quando você estava na presença de Deus, das alegrias que você tinha quando você estava na casa de Deus. Como tem um hino que a gente toca aqui na programação do rádio, que diz: eu tinha muitas saudades da minha igreja, das escolas dominical, daqueles ar livres na praça com a mocidade, cantando os seus hinos, falando de paz. Você não tem saudade, meu irmão, do pão em abundância, em que você sentava-se e recebia o maná que vinha do céu, alimentava a sua alma, o seu coração sentia alegria, você se derramava, se quebrantava, chorava na presença do Senhor. Você se lembra das bênçãos que Deus te deu? Você se lembra de quantas vezes você abriu a sua Bíblia e começou a ler o texto, e o texto era tão vivo para você, que você derramava lágrimas? Você se lembra de quando você cantava, e você começava a cantar, mas não terminava, porque Deus enchia a igreja da glória do Senhor, através do louvor que saía dos seus lábios? Você não apenas via as bênçãos de Deus, mas você mesmo era uma bênção. Mas olha o estado em que você se encontra agora. Na casa do meu pai tem abundância de pão. Não é tinha? Tem! O problema não está na casa do pai. O problema está em mim. Na casa do pai tem fartura, mas foi a minha decisão rebelde, foi a minha rebelião, foi a minha loucura que me afastou de todas as bênçãos espirituais em Cristo.